Roberto Carlos teve sua carreira musical de 1956 a 1961, primeiras aventuras musicais no Rio de Janeiro. De 1956 a 1958, The Sputniks e Elvis Presley brasileiro. Em março de 1956, Roberto parte definitivamente de Cachoeiro de Itapemirim, levando apenas uma mala e um violão. Em Niterói, matriculou-se na turma da noite do Colégio Brasil do bairro Fonseca, deixando o dia livre para se dedicar à música. Diariamente fazia o percurso à balsa para a capital, a fim de buscar testes nas emissoras locais, especialmente as maiores como a Rádio Nacional, a Rádio Mairink Veiga ou a Rádio Tupi, pois todas essas tinham auditório, orquestra e artistas contratados. Chegou a contatar algumas vezes o radialista Paulo Gracindo, mas não conseguiu uma chance no programa dele. Pelos corredores, teve contato com o som de Lúcio Alves, Dick Farney e Luiz Cláudio, descobrindo, assim, técnicas mais modernas para seu violão. No final daquele ano, o cenário não era animador para si. Não conseguiu contrato com nenhuma estação e reprovou o terceiro ano ginasial por faltar às aulas. Nesse momento, considerou seriamente retornar à sua terra natal. Isso só não aconteceu pois seus pais tomaram a iniciativa de mudarem-se para perto do garoto. Assim, a família toda se reuniu para morar num sobrado no bairro Lins de Vasconcelos, subúrbio da Zona Norte carioca. Apesar do bom convívio, Roberto era o único dali que não tinha remuneração fixa, e com o fito de arranjar emprego, ingressa em um curso de datilografia. No curso ministrado no Colégio Ultra, Roberto conheceu um jovem chamado Otávio III, com quem compartilhava um interesse em comum. Os dois haviam descoberto o recém-chegado rock and roll, e já nutriam uma admiração por Elvis Presley. Otávio era assistente do apresentador de televisão Chianca de Garcia, que comandava o Teletour da Rede Tupi, e convidou seu mais novo amigo para comparecer a um teste, no qual conseguiu passar. Naquele ano de 1957, aos 16 anos, Roberto estreia como cantor profissional ao cantar Tutti Frutti, que ele conhecia pela versão de Elvis, sentado em uma lambreta, num cenário que tinha como tema a juventude. Com isso, recebeu seu primeiro cachê no Rio, 200 cruzeiros velhos. Além da datilografia, Roberto estava cursando um supletivo na mesma instituição, no qual um de seus colegas era Arlênio Lívio Gomes, que lhe convidou a conhecer um grupo de amigos seus que também gostavam de música e que se reuniam no Bar Divino, na esquina da Rua do Matoso com a Doc Lobo. Dentre eles, estavam Edson Trindade, Tim Maia, Jorge Ben, os irmãos Paulo César e Renato Barros, e o Wilson Simonal. Com a turma do Matoso, aprendeu a tocar rock em seu violão, principalmente ao observar Tim Maia tocar. Tim Maia já havia participado de algumas bandas de pouca duração, mas agora, no final de 1957, estava decidido a unir um novo conjunto formado por ele, Wellington Oliveira, Arlênio e Roberto, The Sputniks. O grupo, inspirado em artistas como The Platters, costumava ensaiar no porão da casa de Maia, que era o líder, e se apresentavam com no máximo 2 violões. Um tocado por Tim Maia, mais rítmico e pulsante, o outro era tocado pelo Roberto, mais harmônico. Todos cantavam em harmonia vocal, com as vozes bem distribuídas, mas embora Tim e Roberto cantassem melhor, Wellington era o vocalista principal porque era o único do grupo que tinha uma noção básica de língua inglesa. O repertório era composto apenas de versões. A primeira apresentação pública da banda foi em dezembro de 1957, num evento promovido na Igreja de São Sebastião dos Capuchinhos, na Tijuca. Após isso, passaram a se apresentar nas missas dominicais matutinas, e ficaram na segunda colocação de um concurso de calouros. Um amigo de Wellington viu essa disputa e indicou o grupo ao empresário Carlos Imperial, que há pouco inauguraria seu programa de TV, Clube do Rock na Tupi. Após um rápido teste, os Sputniks receberam a oportunidade de estrear no programa. Assim que a gravação acabou, Roberto esperou por Imperial no corredor e, sabendo que este era seu conterrâneo, chamou sua atenção para fazer um pedido. Sabia imitar Elvis e queria uma chance para se apresentar sozinho, o que foi aceito. Maia descobriu a movimentação e os dois discutiram em frente ao estúdio. Os Sputniks ainda tinham um concerto marcado para o próximo final de semana. Mas o clima pesado durante o último ensaio devido à situação entre os colegas fez com que Roberto não comparecesse à apresentação, encerrando abruptamente o conjunto. Na semana seguinte, Roberto apresenta-se no Clube do Rock como Elvis Presley brasileiro e canta Jailhouse Rock, imitando os trejeitos do ídolo estadunidense.
Além de seu programa na TV, Imperial organizava eventos com os artistas que lá participavam, percorrendo bailes e clubes dos subúrbios. Dentre as atrações, estavam também o Little Richard brasileiro Tim Maia e o Harry Belafonte brasileiro Wilson Simonal. Nas palavras de Roberto, nessa época eu não passava de um João Ninguém, mas já estava me tornando conhecido para a meninada que via o programa. Em abril de 1958, surge a oportunidade de ouro para sua carreira. Bill Haley e Riz Comets tocariam pela primeira vez no Brasil, e Imperial foi contratado para organizar um pré-show no Maracanãzinho com seus artistas. Roberto foi agraciado com a chance de cantar uma música na abertura. A preparação começou com antecedência, e ele estava decidido a tocar uma nova canção em vez das que já faziam parte de seu repertório. Seria On Dog. Para não ter erro, precisava da letra transcrita para seus ensaios, e por intermédio de Arlênio Lívio, foi introduzido a única pessoa capaz de ajudá-lo, Erasmo Esteves. Os dois logo se tornaram amigos por conta dos interesses em comum, tanto que Roberto lhe convidou para assistir a uma gravação no estúdio da Tupi. Porém, o objetivo do cantor nunca se concretizou. Por ordem judicial, nenhum menor de 21 anos poderia mais se apresentar no show dos Comets. Naquela noite, Roberto chorou até não poder mais, diz Carlos Imperial. Já para Erasmo, a situação foi mais animadora, pois após assistir à gravação do Clube do Rock, trocou seu sobrenome pelo artístico Carlos, e fundou a banda The Snakes, que passou a dar apoio a Roberto em seus shows. O problema era que o rock parecia estar em declínio naquele período a partir de 1958, com a morte de alguns ídolos e a pausa na carreira de outros. E isso afetou o mercado de tal forma que o Clube do Rock foi encerrado e Imperial saiu do país, sem o seu mentor, sem a televisão e sem o rádio. Roberto estava novamente no marco zero, percorrendo a estrada em circos, clubes e feiras. De 1958 a 1961, bossa nova e primeiros lançamentos. Um novo rumo para sua carreira começa a se desenhar no momento em que ouviu Chega de Saudade de João Gilberto, considerado o marco inicial da bossa nova. O novo estilo demonstrou que não era mais necessário um cantor ter um vozeirão de rádio, como o de Nelson Gonçalves, e isso deu novo ânimo para Roberto, que decidiu buscar emprego como croner de alguma casa noturna carioca. Por indicação de uma prima, conseguiu, já em 1959, uma vaga na reputada Boate Plaza, o que lhe conferiu seu primeiro salário fixo como músico, 6.000 cruzeiros por mês. Nessa época, o Rio ainda era a capital federal, e as boates noturnas eram muito frequentadas por políticos, empresários e cantores famosos. Ótima oportunidade para demonstrar seu talento. A principal atração da Plaza era o saxofonista estadunidense Booker Pittman, com Roberto abrindo suas apresentações sozinho ou com músicos de apoio, entre os quais estavam João Donato e Vádico. Recém-chegado de viagem, Imperial passava em frente à boate quando avistou um cartaz com o nome de Roberto. Vislumbrado pela apresentação, achou que o rapaz poderia ser o novo João Gilberto e se ofereceu para ajudá-lo na busca pela gravação de um álbum. A relação de mentor e aprendiz entre eles se acentuou. Imperial contatou o radialista Chacrinha, ainda pouco conhecido nacionalmente mas já relevante no cenário carioca, que conseguiu agendar uma reunião com o diretor da gravadora Chantecler. Roberto tocou Fora do Tom, composta por Imperial. O diretor gostou da canção, mas não do intérprete. Mas Imperial estava disposto a apenas aceitar propostas de contrato para Roberto Carlos, então recusou. A partir daí acontece uma sucessão de reprovações, na Copacabana, na Continental e na Odeon. Na Polydor, o cenário foi mais animador. O diretor Joel de Almeida estava ressentido por perder João Gilberto para a Odeon, e logo aceitou a proposta de gravar a Jovem Promessa com uma condição: ele deveria imitar ainda mais o estilo de Gilberto. Em julho de 1959, Roberto Carlos grava duas canções a serem lançadas em compacto, João e Maria, composta em parceria com Imperial, e Fora do Tom, apenas de Imperial. O lançamento foi um fracasso comercial, além de ter sido mal recebido pela crítica do jornal Última Hora. Apesar de o acordo assegurar que um álbum completo seria produzido, o cantor teve seu contrato rescindido. Seguem-se mais uma sucessão de recusas, na RCA Victor, na RG e na Philips. Junto a isso, perdeu seu emprego na Boate Plaza e precisou procurar outro local para se apresentar, primeiro num cabaré, e depois num bar frequentado por prostitutas.
Imperial estava certo de que faltava para Roberto apenas o entrosamento com outros músicos do movimento e tentou-lhe enturmar com a chamada Turma da Bossa Nova, integrada por Ronaldo Boscoli, Carlos Lira, Roberto Menescal, Nara Leão, Durval Ferreira e Chico Feitosa. Porém o grupo, considerado elitista, nunca lhe deu espaço e sempre barravam qualquer tentativa dele se apresentar nos clubes em que se reuniam. Boscoli o aconselhou a desistir de tentar esse espaço. Decidido a conseguir uma nova gravação, Imperial arranjou uma audição na Columbia em 1960. Aceito no teste, sua primeira gravação foi o compacto de Canção do Amor Nenhum, e Brotinho Sem Juízo, novamente um fracasso de vendas. Mas a gravadora ainda via potencial no garoto e deu carta branca para ele gravar um álbum completo. Indeciso com qual caminho seguir, Roberto mistura canções de samba, bossa nova, rock e bolero, pois, a depender de qual faça mais sucesso, definirá o rumo posterior de sua carreira. Produzido por Imperial, o disco acabou decepcionando o cantor por vários motivos. A desafinação logo na faixa de abertura, Não É Por Mim. A capa genérica escolhida pela gravadora, ainda por cima copiada do músico estadunidense Ken Griffin. O encarte afirmando que Roberto nascerá no Rio de Janeiro. E as composições de Imperial assinadas pelo pseudônimo Bill César, como tentativa de torná-las mais atrativas. Com tudo isso, Louco por Você foi lançado oficialmente em setembro de 1961. A divulgação foi maior dessa vez, principalmente em programas produzidos por Otton Russo, filiados à Columbia. No programa de rádio de Imperial e com amigos de Roberto ligando para emissoras para pedir as canções. O álbum chegou às paradas, mas vendeu apenas 512 cópias. Algumas fontes afirmam 3,5 mil, e o cantor continuou a fazer poucos shows, alguns deles quase sem público. Nesse período, conseguiu um trabalho como datilógrafo na Delegacia de Seguros do Ministério da Fazenda e sofria novamente com o medo de ser dispensado da gravadora. Continue aqui na Nakachov. Temos muito mais história do rei Roberto Carlos.